Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que tá com tempo? Ah, pensei que você tava com tempo. Tá com o negócio aí de botar a cara no gelo. Vou te falar onde você tem que botar a cara. Passa. Onde que eu me estresso? Pega tua garrafinha, tua água, vai fazer tua caminhada, vai treinar, entendeu? Vai lá entregar teu currículozinho, fazer tuas coisas. Cheio de coisa pra fazer. Aproveita que a criança já tá na escola, vai arrumar as coisas. Entendeu, paizão? Alô, paizão? Vai lá fazer teu moto Uber, teu negócio, vai agitar a vida. Larga essa procrastinação aí, negócio de botar negócio de gelo na cara. Que isso? Vocês estão com tempo? Ah, pensei. Vamos se estressar já cedo, não. Gente. Que look é esse? Agora que eu vou... Bateu uma luz aqui. Tá roxo demais. É, mas eu posso mesmo que eu já tô atrasado.